Bom, vamos lá, galera. Continuando com nossos estudos sobre geometria analítica na modalidade AEMP, a gente vai falar nessa aula, nesse vídeo, sobre ângulo entre vetores, certo? Então, o que seria um ângulo entre dois vetores? Um ângulo, grosso modo, é a abertura existente entre duas semirretas que partem do mesmo local. É isso que a gente aprende no ensino fundamental, né? A gente começa a estudar geometria básica, o início da euclidiana. Então, a ideia que se quer passar é o seguinte. Bom, entre vetores a gente quer saber o seguinte. Qual é a medida desse ângulo aqui, ó? Vamos supor aqui que eu tenho o vetor V, aqui o vetor U. No caso, eu quero saber quanto mede esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de θ, certo? Essa letra grega aqui, que é usada para denotar os ângulos, para identificar os ângulos, certo? Quando a gente fala ângulo entre vetores, a gente está preocupado em saber qual a medida do menor ângulo entre esses vetores, certo? Sempre o menor, sempre o mais fechadinho, certo? Então a gente vai estar trabalhando para descobrir ângulos que vão de 0 a 180 graus, tá bom? Então, grosso modo, eu teria esse ângulo aqui, certo? Para poder a gente descobrir, certo? A fórmula de obtenção é essa aqui, ó. Vou passar aqui para vocês para o outro lado, ó. Depois eu digo como é que a gente obtém, tá? Então, θ, que é o ângulo entre esses vetores, é o arco cosseno de U vezes escalar V sobre módulo de U vezes módulo de V. Tá? Essa é a expressão que define o ângulo entre vetores, certo? Essa é a expressão aqui. A obtenção dela é simples, na realidade, né? A gente usa alguns conceitos de matemática básica, né? A gente fecha esse vetor aqui, né? A gente fecha esse vetor aqui, e aí a gente diz que esse vetor aqui é U menos V, acho que deixa eu ver, VU mais, V menos U esse, né? Deixa eu ver. U, ver esse vetor aqui, somar esse com esse para dar V. É V menos U esse. V menos U. Né? Somar esse com esse dá o vetor V, que é o vetor som. Então a gente trabalhando essa ideia, a gente aplica a lei dos cossenos, né? Aplicando a lei dos cossenos. Eu não vou fazer isso aqui agora porque não é o nosso objetivo. Qualquer livro bom de geometria analítica traz esse motivo bem justificado, bem descrito, né? Todo passo a passo e tudo mais. É só a abertura aqui da lei dos cossenos, né? V menos U ao quadrado, o módulo dele é igual ao módulo de U ao quadrado, mais o módulo de V ao quadrado, menos 2 vezes U vezes V, vezes o ângulo, o cosseno do ângulo formado entre eles, certo? Trigonometria do ensino médio ali, no início do ensino médio, no final do fundamental também em alguns casos. Bom, a fórmula é essa, tá? Pra gente descobrir. Agora, o que é isso, né? O que é isso aqui? Acho que o maior problema, o dilema nosso, é descobrir o que significa essa expressão. Vamos primeiro para a fração, certo? U vezes V, no vídeo que nós vimos anteriormente, é o produto escalar entre o vetor U e o vetor V. Certo? Entre o vetor U e o vetor V eu tenho esse produto escalar, né? Aqui embaixo também é um produto, mas o produto dos módulos, certo? Dos módulos desses dois vetores envolvidos, né? O módulo de U e o módulo de V, né? O módulo foi o que nós vimos, acho que na aula de parte 2 sobre todos são os vetores, que a gente viu o tamanho de um vetor, né? Raiz quadrada da soma de suas coordenadas ao quadrado, certo? E eu tenho essa expressão aqui. Depois de eu calcular isso aqui, eu vou ter um número como resultado. Esse número é o cosseno desse arco, é o cosseno desse ângulo, certo? O número que eu vou obter nessa expressão aqui não é a medida do ângulo, eu vou obter o cosseno desse ângulo. E aí eu vou buscar a medida do arco cosseno deste ângulo aqui, certo? Eu vou explicar lá no final, quando a gente fizer alguns exemplos, o que é essa ideia de arco cosseno, certo? Então,
Vou colocar um exemplo aqui para a gente fazer as continhas. Calcular o ângulo entre os vetores. Deixa eu pegar a minha pesca aqui. Qual é? Aqui. Vetor U. Menos 2, 5 e 11. E o vetor V, que é 13, 3 raiz de 3 e 0. Pronto. Certo? A solução. Vou fazer aqui. Solução. Certo? Como é que a gente faz isso? Tá? Qual é a ideia? Qual é a ideia que a gente deve fazer? Bom, observa a expressão, certo? Sempre fique observando a expressão. Quando vocês estiverem estudando, anotem, certo? Pausem o vídeo, anotem, que a gente vai fazendo menção a ele no decorrer do cálculo. Veja aqui, ó. Primeiro eu vou fazer o produto escalar entre eles, certo? Primeiro o produto escalar. Então, eu vou procurar saber quem é o escalar V. Né? Como nós vimos, multiplica as coordenadas correspondentes, né, de cada um dos vetores e aí soma os resultados obtidos. Ou seja, x de um vezes o x do outro, menos 2 vezes 13, mais o y de um, deixa eu baixar aqui, x de um vezes x do outro está aqui, né, menos 2 vezes 13, depois o y de um com o y do outro, 5 vezes 3 raiz de 3, mais z de um com z do outro, certo? 11 vezes 0. 0. Então, o escalar V vai ser quem? Menos 26 mais 15 raiz de 3. Esse valor aqui, ó. Certo? Menos 26 mais 15 raiz de 3. Ok? Segundo passo que eu tenho que fazer é calcular o módulo desses dois vetores. Então vamos lá. Quem é o módulo de U? O módulo de U é quem? É raiz quadrada da soma dos quadrados de suas coordenadas. Ou seja, menos 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 11 ao quadrado, certo? Isso aqui foi o que nós vimos nas últimas aulas. Aqui já é outro cálculo, certo? Não é sequência desse, é outro cálculo. Então isso vai ser igual a quanto? Ó, atenção. Raiz de menos 2 ao quadrado dá 4, mais 5 ao quadrado, 25, mais 11 ao quadrado, 121. Quanto dá isso aqui? 4 com 25, 29. 29 com 121, 150. Né? 29 com 121, raiz de 150. Tá? Raiz de 150. O módulo, agora aqui, continuando, o módulo de V agora é o mesmo processo, certo? Raiz quadrada da soma dos quadrados de suas coordenadas, tá? Então, 13 ao quadrado mais 3 raiz de 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Vamos ver quanto dá isso aqui. Raiz de 13 ao quadrado, 169, mais 3 ao quadrado, 9. Raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, né? Que dá 3, certo? Mais 0, né? Que dá 0. Ó. Então, quanto dá aqui? Raiz de 169 mais 27. Que isso é igual. 7 com 9, 16 vai 1. 1, 2, 3, 3, 6, 9. 1. Que é igual a raiz de 196 é exata, que é 16. Né? Não, 256, então é 14. 14, se eu não me engano.
né? Fazer a continha aqui rapidinho. Vamos ver se é isso mesmo. 14, 14. Vamos ver aqui. 4, 4, 16 vai 1, 4, 4, 5, 4, 1, né? 6, 9, 1. É isso mesmo, 196. Então, o resultado é 14 mesmo. 16 dá 256. Bom, então temos aqui, né? Temos o produto escalar entre esses dois vetores. Temos 150 aqui, que é o módulo de U, raiz de 150, e temos 14, que é o módulo de V, certo? Agora teremos que ir para o cálculo da razão, né? Que a gente está precisando saber. Então, passando aqui, a reguinha. Então, U escalar V dividido por módulo de U vezes módulo de V vai resultar em quanto aqui, ó? Esse cara de cima é quanto? É menos 26 mais 15 raiz de 3. Isso dividido por quanto? Módulo de U está aqui, ó, raiz de 150 vezes módulo de V, cadê? Aqui, ó, aqui embaixo, 14, né? Então, 14 aqui. Professor, como é que eu faço essa conta aqui em cima? Simples, use calculadora, certo? Use calculadora. Pega a raiz de 3 aqui, ó, fazer o seguinte, menos, para simplificar um pouquinho, mais 15 vezes 1,73, que é a raiz de 3. 150 é 6 vezes 25. É 6 vezes 25. Então, é 6 vezes 25. Então, o que acontece? Raiz de 6 vezes 25 vezes 14. Isso vai ser quem? Menos 26 mais... Deixa eu ver quanto dá esse 15,173. Deixa eu pegar aqui a minha pesquinha. Minha pesquinha é nada, né? Vou fazer ao vivo. 15 vezes 1,73. 25,95. 25,95. Isso dividido por quanto? Ó, raiz de 6 não existe, certo? Raiz de 6 não existe. Exata. Não existe. Mas raiz de 25 existe, que é 5. Então, esse 5 vai sair, ó. Tudo isso ainda vezes 14, ó. Certo? Então, isso vai ser igual a quanto? Menos 26 mais 25,95 dá menos 0,05. Tá? 0,05, negativo. Dividido por 14 vezes 5 dá 70 raiz de 6. 70 raiz de 6. Então, vou botar aqui. Vamos lá, vamos zerar aqui. 70 vezes raiz de 6. Dá 100, aproximadamente, né? Menos 0,05, aproximadamente 171,46. Então, 0,05 dividido por 171,46, quanto vai dar? Vixe, meu Deus do céu. Aproximadamente 0,00029. Certo? Então, eita, eu fazendo as contas aqui, eu nem subi a folha. Então, tem esse valor aqui. Agora, esse valor é o ângulo? Não é o ângulo, certo? Esse valor aqui é do cosseno do ângulo entre eles, tá? Então, no caso, o que é que eu estou buscando? Estou buscando isso aqui, ó. Tá? Então, é o arco cosseno desse valor aqui embaixo. Então, θ é igual ao arco cujo cosseno é menos, né? Negativo aqui. Menos 0,00029. Aqui vai chegar o detalhe que eu vou buscar dizer a vocês aqui. Vocês vão precisar usar a calculadora científica na avaliação, certo? Isso aí é notável e notório, tá?
Isso é notável, tá? Então, o que acontece? Provavelmente na calculadora de vocês, a científica vai estar o botão de cosseno. Se você apertar cosseno e depois esse valor aqui, você vai estar buscando o cosseno do ângulo que tem essa medida. Mas não é o que a gente está buscando. A gente está buscando o arco, o ângulo, cujo cosseno é esse aqui. É outra coisa que a gente está buscando, certo? A gente está buscando o ângulo, o arco, cujo cosseno tem essa medida, certo? Então, antes de você apertar em cosseno, na sua calculadora científica vai ter um botão chamado Shift ou Second Function, que é um 2, ND e o Fzinho. Você deixa ele todo zerado e antes de apertar o cosseno, você aperta esse botão, ou Shift ou Second Function, certo? Se apertou, aí você faz isso aqui, aperta lá, cosseno, que vai aparecer cosseno menos 1, desse cara aí. E aí você vai responder, tá? Eu vou fazer isso aqui agora, na minha calculadorazinha aqui. Certo? Então, calma aí. Arcosseno de menos 0,00029. 29. Vai dar que ângulo aqui? Em radianos, certo? Aproximadamente 1,57 radianos, certo? Aproximadamente 1,7 radianos, né? Acho que 1,57 radianos ou é π sobre 2, né? Aproximadamente π sobre 2 radianos, certo? Fique atento também na medida de... como é que fala? Na unidade de medida dos ângulos aí. Pode ter sido no seu aqui ter dado 89, ou não, 90, alguma coisa, certo? É a mesma coisa, tá? Essa medida aqui em radianos, eu até incentivo você que está assistindo que aprenda, né, a ver os ângulos em radianos, não em graus, certo? Se você tem alguma dificuldade com isso, veja em graus, mas saiba como fazer essa conversão, certo? 180 é π, o ângulo que você está procurando é x, e aí você faz a regra de 3 correspondente, certo? Então, o ângulo entre esses dois vetores aqui assinalados, menos 2, 5 e 11, e 13, 3 raiz de 3 e 0, é aproximadamente π sobre 2, ou seja, 90 graus. Aproximadamente menos, né? Menos... Ah, não, é direto, né? Eu já botei o menos ali. 1,57 radianos, tá bom? Qualquer coisa você bota as dúvidas aí embaixo, pergunta lá na sala do Google, certo? Do Google Classroom, e a gente vai conversando, tá bom? Segue o baile aí.